Jair Messias Bolsonaro, acompanhado dos senhores General de Exército Fernando Azevedo e Silva, do Gabinete de Ministro de Estado da Defesa, General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Ministro de Estado-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General de Exército Edson Leal Pujol, Comandante do Exército, e do Segundo Tenente Ed Carlos Bernardino, Adjunto de Comando do Exército. Serão prestadas as honras militares ao Presidente da República. A presente solenidade destina-se a realizar a imposição da Ordem do Mérito Militar, a entrega do bastão de comando, da apostila de carta-patente e da carta-patente aos oficiais generais promovidos em 31 de julho de 2020, a imposição das medalhas Exército Brasileiro, Tributo à Força Expedicionária Brasileira, Marechal Trumpovski e Soldado do Silêncio, nos oficiais generais de Exército promovidos, bem como a entrega de espada aos generais de brigada. Em atitude solene, convidamos todos a cantar o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de um sonho intenso, raio de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, magnoroso. Sem teu amor, essa grandeza terra dourada, entre outras mil as do Brasil, a pátria amada, e os filhos desse sol, és mãe, gente, pátria amada, Brasil.
deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, forão da América, iluminada ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno e seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergue-se a justiça e a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem temes que te arranque terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, pátria amada, os filhos desse sol és branco, gente, pátria amada, Brasil. Convidamos todos a ocuparem seus assentos. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere a Constituição Federal, resolveu promover, a contar de 31 de julho de 2020, ao posto de general de Exército, os generais de divisão Sérgio da Costa Negrais e José Eduardo Pereira. Ao posto de general de divisão, os generais de brigada Sérgio Schwingel, Carlos André Alcântara Leite, Francisco Humberto Montenegro Júnior, Raul Rodrigues de Oliveira, Omar Zendim e Marcelo Arantes Guedon. Ao posto de general de brigada, o coronel de engenharia José Luiz Araújo dos Santos, o coronel de comunicações Jomar Barros de Andrade, o coronel de artilharia Marcos Alexandre Fernandes de Araújo, o coronel engenheiro militar Giuseppe Henriques Gouveia Dantas, o coronel de infantaria Luiz Alberto Quirô Júnior, o coronel de material bélico Imário Brandão Trinas, o coronel de cavalaria Ricardo de Castro Troviso, o coronel de infantaria Adriano Frutuoso da Costa, o coronel de artilharia Carlos Eduardo Barbosa da Costa, o coronel de cavalaria Adilson Akira Torigói, o coronel de infantaria João Felipe Dias Alves, o coronel de infantaria Giovanni Moreto e o coronel de cavalaria Sérgio Manuel Martins Pereira Júnior. Esta solenidade obedece a um cerimonial que simboliza a importância da investidura do oficial general como chefe militar, enfatizando os vínculos que o unem ao passado e ao futuro da instituição. O general de Exército, Marcos Antônio Amaro dos Santos, chefe do Estado-Maior do Exército, fará, em nome do Exército Brasileiro, a saudação aos generais promovidos. Senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, senhor general de Exército Fernando Azevedo e Silva, ministro de Estado da Defesa, senhor general de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, senhor general de Exército Edson Leal Pujol, comandante do Exército Brasileiro, integrantes do Alto Comando do Exército, senhores oficiais generais, senhoras e senhores. Inicialmente, quero expressar os nossos cumprimentos
aos generais Negrais e José Eduardo, que ascendem ao mais alto posto da hierarquia do Exército, e aos companheiros que são promovidos a general de divisão, em justo reconhecimento da nossa força e da nossa nação. A condição de chefe do Estado-Maior do Exército me confere a honrosa incumbência de saudar os senhores oficiais que ascendem ao patamar mais elevado da carreira, o generalato, em nome do comandante do Exército Brasileiro, general de Exército Edson Leal Pujol. Aos homenageados é propiciada a realização dessa conquista pelo salutar princípio estabelecido em lei que determina a renovação obrigatória anual de 1/4 dos oficiais generais, medida que oxigena e revigora a instituição, sem prejuízo da sucessiva reiteração de compromissos. Caros generais de brigada Santos, Jomar, Marcos, Giuseppe, Quirô e Mário, Troviso, Frutuoso, Carlos Eduardo, Akira, Felipe, Moreto e Sérgio Martins. Quis o destino, em função da situação da pandemia atualmente em curso no mundo, que este momento tão significativo fosse testemunhado apenas por seus irmãos de armas. Assim, solicito que façam chegar às suas famílias, pelo merecimento que lhes é devido, os sinceros cumprimentos e os votos mais calorosos de felicidade que ora lhes apresenta o Exército Brasileiro. A promoção é, ao mesmo tempo, meta alcançada e bloco de partida para missões com maiores responsabilidades. O ingresso no generalato, por processo seletivo de escolha, não constitui favor e não representa golpe de sorte. Expressa o reconhecimento da nação pelo serviço prestado à pátria por meio do devotamento diuturno ao Exército. A fase que se inicia lhes exigirá, de forma ainda mais incisiva, sabedoria para buscar os mais puros interesses do nosso país. Não se olvidem de que o seu trabalho anônimo e o dos seus subordinados têm este propósito maior, o bem de nossa nação, pela salvaguarda de suas maiores aspirações, que se dá pelo cumprimento das missões estabelecidas na nossa Constituição e na legislação que dela decorre. A nossa instituição se alicerça numa história de quase 4 séculos, desde as batalhas de Guararapes, nas quais se amalgamou o nosso sentimento de nacionalidade. Combatentes brancos, negros e índios, organizados em terços e companhias de emboscadas, atuando com iniciativa, desprendimento e coragem, conferiram ao Exército Brasileiro a sua identidade, que chega até os dias atuais. Ali se definiu também a nossa missão precípua, a defesa da pátria. Ao longo de nossa história, nunca perdemos de vista os problemas enfrentados pelo nosso país e participamos da solução de todos eles quando fomos chamados a empregar a nossa gente e os nossos meios. Nas situações mais difíceis, os militares buscaram garantir a integridade do país, dirimir os conflitos, manter sua coesão e assegurar a paz e o bem-estar. Assim, no Brasil e além fronteiras, homens e mulheres envergando a farda de oliva ajudaram a erigir e manter íntegra a nação e fixaram o nosso compromisso com a liberdade e a democracia. Exemplos de abnegação, retidão e desprendimento não nos faltam. Somos legítimos herdeiros de Antônio Dias Cardoso, Felipe Camarão e Henrique Dias, Caxias, Deodoro, Rondon, Antônio João e Max Wolff Filho, entre tantos heróis militares que são nossas referências e sintetizam a nossa vocação. Senhores generais,
Nosso Exército, instituição permanente do Estado, mantém-se coeso, vigilante, decidido, preparado e, sobretudo, inequivocamente unido ao povo brasileiro, que por isso o recompensa com sua confiança e reconhecimento. É preciso observar que são grandes os desafios e muitas as incertezas à frente. Sempre haverá dificuldades para a tomada de decisões e empecilhos para a realização de projetos. No entanto, o chefe que seguia pelos princípios fundamentais da hierarquia e da disciplina e cultua os valores mais caros à nossa instituição, sólidos como a rocha das agulhas negras, jamais se desorienta, jamais se perde, nunca se cansa nem se frustra. O Exército Brasileiro considera em seus fundamentos que a liderança pelo exemplo motiva diretamente o homem e as organizações militares para o cumprimento resoluto da missão do Exército. Assim, todos os oficiais e todos os que ocupam funções de chefia, especialmente nos cargos mais elevados, devem dar o exemplo. Permitam-me destacar, dentre tantos elevados atributos que compõem o perfil do oficial-general, a sobriedade, virtude de quem se opõe à exaltação e se ampara no culto à verdade, na prática da justiça e na altivez de atitudes, e que não admite nem soberba nem leviandade. Com a emoção permitida pelo momento, felicito-os e desejo-lhes sucesso, com a certeza de que estão prontos para liderar e inspirar, pelo exemplo, os seus subordinados. Que o Senhor dos Exércitos os acompanhe e proteja em todas as missões. O presidente da República fará uso da palavra. Senhor Ministro da Defesa, General Fernando Azevedo, prezado Pujol, comandante do Exército, da minha turma, prezado General Heleno, chefe do GSI, um exemplo para todos nós, senhores oficiais generais, em grande parte aqui contemporâneos meus da Academia Militar das Agulhas Negras, senhores generais promovidos, oficiais, praças, convidados, idos 1977, eu, cadete do 4º ano da Academia Militar das Agulhas Negras, compareci a um evento como esse, portando a espada que seria entregue a um coronel promovido a general de brigada. Um retrato que nunca se apagará da minha memória. Quis o destino e as circunstâncias que hoje fosse presidente da República. Me honra grandemente participar novamente de um evento como esse. O que o povo sempre teve das Forças Armadas, além da garantia da lei e da ordem, foi a certeza da sua liberdade. Esse é o bem maior que interessa a todos nós. E nessa corrente, o grande elo são as Forças Armadas, são o nosso Exército Brasileiro. Por isso, em grande parte, a confiança nessa instituição. Por isso, em grande parte, uma certa tranquilidade que eu tenho em dirigir, em conduzir o país para o seu destino que todos nós queremos. Então, hoje, senhores oficiais generais recém-promovidos, isso tudo passa pela decisão e pelas medidas que os senhores venham a tomar ao longo deste tempo que passarão como oficiais generais da ativa do nosso Exército Brasileiro. Então eu quero cumprimentá-los nesse momento, desejar-lhes sortes
e que Deus sempre esteja ao lado das decisões que Vossas Excelências vierem a tomar. Muito obrigado a todos. Neste momento, será realizada a imposição da Ordem do Mérito Militar nos graus Gran Cruz, Grande Oficial e Comendador. A imposição das medalhas Exército Brasileiro, Tributo à Força Expedicionária Brasileira, Marechal Trompovski e Soldado do Silêncio nos oficiais generais de Exército promovidos. E também a entrega do bastão de comando e da carta patente aos oficiais generais promovidos em 31 de julho de 2020. Convidamos o comandante do Exército, o chefe do Departamento de Engenharia e Construção e o chefe do Departamento Geral do Pessoal, oficiais generais paraninfos, a realizarem a imposição das condecorações. O presidente da República, grão-mestre da Ordem do Mérito Militar, resolveu promover no quadro ordinário do Corpo de Graduados Efetivos da Ordem do Mérito Militar, no grau Gran Cruz, os generais de Exército Sérgio da Costa Negrais e José Eduardo Pereira. No grau Grande Oficial, os generais de divisão Sérgio Schwingel, Carlos André Alcântara Leite, Francisco Humberto Montenegro Júnior, Raul Rodrigues de Oliveira, Omar Zendi e Marcelo Arantes Guedon. No grau Comendador, os generais de brigada José Luiz Araújo dos Santos, Jomar Barros de Andrade, Marcos Alexandre Fernandes de Araújo, Giuseppe Henriques Gouveia Dantas, Luiz Alberto Quirô Júnior e Mário Brandão Trinas, Ricardo de Castro Troviso, Adriano Frutuoso da Costa, Carlos Eduardo Barbosa da Costa, Adilson Akira Torigói, João Felipe Dias Alves, Giovanni Moreto e Sérgio Manuel Martins Pereira Júnior. A medalha Exército Brasileiro, imposta nos generais de Exército Negrais e José Eduardo, foi instituída pela portaria do comandante do Exército número 219, de 14 de março de 2016, destinada a distinguir cidadãos e instituições civis, brasileiras ou estrangeiras, integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e das Forças Auxiliares que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro. A medalha Tributo à Força Expedicionária Brasileira, imposta nos generais de Exército Negrais e José Eduardo, foi criada pela Portaria 137, de 6 de fevereiro de 2020, e destina-se a distinguir civis e militares nacionais ou estrangeiros, bem como organizações militares e instituições civis nacionais ou estrangeiras que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol da preservação e difusão da memória histórica da FEB na Segunda Guerra Mundial. A medalha Marechal Trompovski, imposta nos generais de Exército Negrais e José Eduardo,
Convidamos todos a tomar atitude de respeito. Os paraninfos e os agraciados saudarão a bandeira do Brasil. Paraninfos e agraciados, em continência à bandeira, apresentar. A bandeira do Brasil, conduzida pelo 2º Tenente Gustavo Morongue Roste, do Batalhão da Guarda Presidencial, retirar-se-á. Os paraninfos retornarão aos seus lugares. Convidamos todos a ocuparem seus assentos. Convidamos os generais de exército, Negrais e José Eduardo, a ocuparem, pela primeira vez, o local destinado aos integrantes do Alto Comando do Exército. Convidamos os generais de divisão promovidos a ocuparem seus lugares. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere a Constituição Federal, resolveu promover ao posto de general de brigada a contar de 31 de julho de 2020. José Luiz Araújo dos Santos, natural do Rio de Janeiro, filho do capitão do quadro auxiliar de oficiais José Emídio dos Santos, em memória, e Vilma Araújo dos Santos, em memória. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. É casado com a senhora Maria Laís Lins Araújo dos Santos e tem 2 filhos, Mateus e Sara. Jomar Barros de Andrade. Natural do Rio de Janeiro, filho do capitão do quadro auxiliar de oficiais Jomar Santana de Andrade e Marisa Barros de Andrade. Sua primeira comissão como oficial general será a de chefe do Centro de Defesa Cibernética em Brasília. É casado com a senhora Simone Albuquerque Coutinho de Andrade e tem 2 filhos, o 1º tenente de cavalaria Pedro Andrade e Letícia. Marcos Alexandre Fernandes de Araújo, natural do Rio de Janeiro, filho do coronel de artilharia Antônio Carlos de Araújo, em memória, e Maria do Carmo Luzes Fernandes de Araújo, em memória. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada em Cristalina, Goiás. É casado com a senhora Ana Luísa da Costa Simões de Araújo e tem uma filha, Ana Clara. Giuseppe Henriques Gouveia Dantas. Natural de Picuí, Paraíba, filho de Omar Luiz Henriques da Costa, em memória, e Maria do Socorro Gouveia Henriques. Sua primeira comissão como oficial general será a de diretor de obras militares em Brasília. É casado com a senhora Lilian Aparecida Nogueira Henriques Gouveia e tem 2 filhos, Pedro e Gabriel. Luiz Alberto Quirô Júnior, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Filho do general de divisão Luiz Alberto Quirô e Janete Damasceno Quirô.
Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É casado com a senhora Regina Purper Quirô e tem 2 filhas, Thaís e Luísa. E Mário Brandão Trinas, natural do Rio de Janeiro. É filho do coronel professor do Exército Brasileiro Imário de Lima das Trinas e Virgínia Maria Brandão Trinas. Sua primeira comissão como oficial general será a de chefe do Centro de Coordenação de Operações Logísticas do Comando Logístico, em Brasília. É casado com a major do Exército Brasileiro, senhora Tatiana Ferreira Gavião Trinas, e tem 2 filhos, Juliana e Guilherme. Ricardo de Castro Troviso, natural do Rio de Janeiro, filho do capitão do quadro auxiliar de oficiais, Ivo Ramiro Troviso, e Vasti de Castro Troviso. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada em Santiago, no Rio Grande do Sul. É casado com a senhora Paula Guimarães Pitanga Marques Troviso e tem um filho, Vitor. Adriano Frutuoso da Costa, natural de Pirassununga, São Paulo. Filho do suboficial da Força Aérea Brasileira Dorcides Frutuoso da Costa, em memória, e Lourdes Soares de Macedo Frutuoso da Costa, em memória. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, em Boa Vista, Roraima. É casado com a major do Exército Brasileiro, senhora Andréia Nara Cristo Frutuoso da Costa, e tem 3 filhos, André, Adriane e Adriano Júnior. Carlos Eduardo Barbosa da Costa, natural do Rio de Janeiro, filho de Walter Gomes da Costa, em memória, e Maria Amélia Barbosa da Costa, em memória. Sua primeira comissão como oficial general será a de chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste, em São Paulo. É casado com a senhora Adriana Ardília da Silva da Costa e tem um filho, Arthur. Adilson Akira Torigói, natural de São Paulo, é filho de Torigói Haku, em memória, e Tomomi Tarigói. Sua primeira comissão como oficial general será de comandante da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada em Dourados, no Mato Grosso do Sul. É casado com a senhora Regina Hitomi Sakamoto e tem 2 filhos, Leonardo e Gabriela. João Felipe Dias Alves, natural de Jundiaí, São Paulo. Filho do coronel de artilharia Marne de Oliveira Alves, em memória, e Beatriz de Carvalho Dias. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, em Juiz de Fora, Minas Gerais. É casado com a senhora Luciana Lengruber de Vasconcelos Alves e tem 2 filhos, Lucas e Letícia. Giovanni Moreto, natural de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Filho de Egídio Moreto e Clodomira Câmara Moreto. Sua primeira comissão como oficial general será de comandante da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, em Marabá, Pará. É casado com a senhora Consuelo de Azevedo Carvalho e tem 3 filhos, o 1º-tenente de infantaria Moreto, Gabriel e Eduardo. Sérgio Manuel Martins Pereira Júnior, natural de Curitiba, Paraná. Filho de Sérgio Manuel Martins Pereira e Elizabeth Weinert Pereira. Sua primeira comissão como oficial general será a de comandante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada em Ponta Grossa, no Paraná. É casado com a senhora Andréia de Mendonça Martins Pereira e tem 3 filhos, Ana Clara, Sérgio Manuel e João Manuel. A espada de general é um símbolo que envolve o compromisso e a tradição. O compromisso é tácito, firmado pessoalmente pelo general e assinala a sua posição hierárquica no mais alto círculo de oficiais da Força Terrestre. O cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, que conduz a espada dos generais promovidos, está portando em seu uniforme histórico o espadim, reprodução em miniatura da gloriosa espada do Duque de Caxias. Neste momento, evoca-se a renovação dos ideais, uma vez assumidos na Academia Militar das Agulhas Negras, e a preservação das tradições do Exército Brasileiro. Os seguintes oficiais generais paraninfos realizarão a entrega das espadas aos generais promovidos. General de Brigada Antônio Leite dos Santos Filho, paraninfo do General Santos. O portador da espada é o cadete de engenharia Josué Mendes do Carmo. General de Exército Décio Luiz Chons, paraninfo do General Jomar.
O portador da espada é o cadete de comunicações Estênio Gomes da Silva. General de Exército Sérgio da Costa Negrais, paraninfo do General Marcos. O portador da espada é o cadete de artilharia Luiz Felipe da Silva Santana. General de Exército Cláudio Cossia Moura, paraninfo do General Giuseppe. O portador da espada é o cadete de engenharia Daniel Wallace Carneiro. General de Divisão Luiz Alberto Quirô, paraninfo do General Quirô. O portador da espada é o cadete de infantaria Gustavo Plaquítica. General de Divisão Ivan Ferreira Neiva Filho, paraninfo do General Imário. A portadora da espada é a cadete de material bélico Bianca Nogueira da Silva. General de Exército Valério Stumpf Trindade, paraninfo do General Troviso. O portador da espada é o cadete de cavalaria Sidney Peixoto Azevedo. General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, paraninfo do General Frutuoso. O portador da espada é o cadete de infantaria Jonathan Luiz Caéfer. General de Divisão Richard Fernandes Nunes, paraninfo do General Carlos Eduardo. O portador da espada é o cadete de artilharia Thalisson Sebastião Alves de Souza. General de Exército Júlio César de Arruda, paraninfo do General Akira. O portador da espada é o cadete de cavalaria Andrei Makoski Machado. General de Divisão Henrique Matos Nolasco Sobrinho, paraninfo do General Felipe. O portador da espada é o cadete de infantaria Jonathan Gonçalves Lima. General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, paraninfo do General Moreto. O portador da espada é o cadete de infantaria Wesley Ignacheski. General de Divisão Fábio Bevenuti Castro, paraninfo do General Sérgio Martins. O portador da espada é o cadete de cavalaria Igor de Menezes Dias. Convidamos os paraninfos a realizarem a entrega de espada aos oficiais generais promovidos. O presidente da República, o ministro de Estado da Defesa e o comandante do Exército ocuparão os seus lugares para receber a apresentação dos oficiais generais de brigada recém-promovidos.
presidente da República, o ministro de Estado da Defesa e o comandante do Exército retornarão aos seus lugares. Os oficiais generais de brigada promovidos receberão pela primeira vez as honras previstas no cerimonial castrense que assinalam as suas presenças nas organizações militares das Forças Armadas. Estas honras serão prestadas apenas pelos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Solicitamos a todos a tomarem atitude de respeito. Com esta continência, reverencia-se o início da trajetória militar, na condição de cadete, para um novo oficial general que ingressa no mais alto círculo da hierarquia militar, como general de brigada do Exército de Caxias. Ao exórdio, somente os oficiais promovidos farão a continência individual. O comandante do Exército agradece às autoridades e aos convidados que, com suas presenças, abrilhantaram esta solenidade e deseja a todos um bom dia.